Na frente de todos, ou melhor, na frente das duas pessoas que mais importavam no meu mundo, minha própria filha me disse que eu não entendia de nada. Com o boleto do financiamento tremendo em minhas mãos, eu ouvi as palavras que selaram o fim da mãe que eu costumava ser. Ah, mãe, não exagera. A senhora nem entende dessas coisas de internet. Foi só um clique. A voz de Clara era impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa atrapalhando seus planos. Ricardo, meu genro, estava ao lado dela, com um sorriso condescendente, a personificação da arrogância. Eles não viam a gravidade de usar meu nome, minha identidade, para comprar um carro de luxo para a mãe dele. Para eles, eu era apenas uma ferramenta. Um CPF com um bom histórico de crédito, uma velha cuja utilidade estava se esgotando. Naquele instante, o cheiro do café que eu havia passado para recebê-los pareceu amargo, e a luz do sol que entrava pela janela da minha cozinha, a mesma janela onde ensinei Clara a ler, de repente pareceu fria e acusadora, iluminando a traição em seus rostos. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega, conectando mulheres que, como eu, um dia foram silenciadas e decidiram que era hora de encontrar sua própria voz. Saber que não estou sozinha nesta jornada me dá uma força imensa, e espero que minha história possa, de alguma forma, fortalecer você também. Nós, que dedicamos nossas vidas a cuidar dos outros, muitas vezes esquecemos de cuidar de nós mesmas, de proteger nosso nome e nossa dignidade. Chega um momento em que o silêncio se torna cúmplice da injustiça, e é nesse momento que precisamos nos levantar. Nossa comunidade é um espaço seguro para compartilhar essas batalhas, para nos apoiarmos mutuamente na reconquista do nosso poder. Cada comentário é um lembrete de que nossa resiliência é uma força coletiva, uma corrente inquebrável que se estende por cidades e países, unindo histórias de superação. Obrigada por estar aqui e por me ouvir. Tudo começou de forma tão banal, com um envelope pardo sobre a mesa de madeira que herdei da minha mãe. Não era uma conta comum. O logotipo do banco parecia mais nítido, mais agressivo. Meus dedos, já marcados pelo tempo e pela artrite, rasgaram o papel com uma pressa que eu não compreendia. Dentro, uma folha de papel oficial, fria ao toque. O valor impresso fez meu coração tropeçar dentro do peito, uma quantia astronômica referente ao financiamento de um carro que eu jamais sonharia em possuir. Meu nome, Helena Martins, estava ali, claro e inequívoco, como uma sentença. A parcela mensal consumiria quase toda a minha aposentadoria. O dinheiro que eu guardava com tanto zelo para uma emergência ou para um pequeno agrado ao meu neto. O pânico inicial, aquela onda gelada que sobe pela espinha, logo deu lugar a uma confusão densa e assustadora. Um erro? Uma fraude de um desconhecido? Mal sabia eu que a verdade era infinitamente mais dolorosa e estava muito mais perto do que eu poderia imaginar. No dia seguinte, a sala do gerente do banco parecia uma caixa de vidro estéril, e eu me sentia como um inseto preso sob observação. O jovem de terno impecável, que não devia ter a idade da minha filha, me olhava com uma piedade ensaiada, misturada com a impaciência de quem tem metas a cumprir. Ele deslizou um tablet pela mesa polida, a tela brilhando com uma luz fria. Está tudo aqui, dona Helena. O contrato foi assinado digitalmente com sua certificação. Tudo dentro da conformidade. A palavra conformidade ecoou em minha mente. Como algo tão devastador poderia estar em conformidade? Meus olhos percorreram as cláusulas, as letras miúdas que pareciam dançar, até que se fixaram em um nome que fez o ar rarefeito da sala desaparecer por completo. Beneficiário do veículo, Sônia Almeida, a mãe de Ricardo, a outra avó, a mulher para quem Clara sempre me pedia mais compreensão, mais paciência, mais concessões. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma precisão cruel, formando a imagem de uma traição familiar meticulosamente planejada. A assinatura digital era, de fato, a minha. Eu a havia criado com a ajuda de Clara,
um ano antes, para assinar os documentos que a tornavam sócia da pequena empresa que eu ajudei a financiar com as economias de uma vida. Lembro-me da sua alegria, do seu abraço apertado, das promessas de que um dia me retribuiria por tudo. Como pude ser tão cega? Minha confiança, o pilar sobre o qual construí minha relação com ela, havia sido transformada em uma arma apontada diretamente para mim. Onde foi que tudo mudou? Em que momento minha filha deixou de me ver como sua mãe para me enxergar como um recurso a ser explorado? A imagem dela, sorrindo enquanto eu digitava minha senha, agora se repetia em minha mente como uma cena de filme de terror. Ela não estava apenas me ajudando a entrar no mundo digital. Estava mapeando minhas vulnerabilidades, catalogando minhas senhas, preparando o terreno para o golpe que viria a destruir o que restava da nossa família. O amor incondicional de uma mãe, percebi tardiamente, pode ser o mais perigoso dos pontos cegos. Quando cheguei em casa, o cheiro de café fresco não conseguiu disfarçar a tensão no ar. Clara e Ricardo estavam na minha sala, com sorrisos que não alcançavam os olhos, uma encenação barata de normalidade. Coloquei o boleto sobre a mesa de centro e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de culpa não admitida. A reação deles não foi de surpresa, mas de irritação, como se eu tivesse descoberto um segredo inconveniente. "Mãe, a gente ia te contar", disse Clara, desviando o olhar para um ponto qualquer na parede. Foi então que Ricardo, com sua arrogância inabalável, tomou a palavra. "Foi só para facilitar o processo, dona Helena. O score da minha mãe não era bom. O seu era. A gente paga as parcelas, qual o problema?" Ele falou com a tranquilidade de quem explica uma transação comercial, como se minha identidade, minha história de crédito construída com décadas de responsabilidade, fosse apenas um ativo a ser emprestado para seus caprichos. A frieza dele era assustadora. A completa ausência de remorso era a prova de que, para eles, eu já não era uma pessoa, mas um meio para um fim. "O problema?" repeti, e minha voz saiu como um sussurro rouco, um som que eu mal reconheci como meu. "O problema é que isso é crime. Vocês usaram meu nome, minha honra, sem a minha permissão, para beneficiar outra pessoa." A resposta de Clara foi a facada final, a que perfurou o último resquício de esperança que eu nutria. "Ah, mãe, não exagera. A Sônia merecia um carro novo. Ela ajuda tanto a gente com o nosso filho." "Ajudava?" A palavra ecoou em minha mente, trazendo à tona um filme de sacrifícios silenciosos. Eu, que cuidei do meu neto desde que ele era um bebê para que Clara pudesse voltar a trabalhar. Eu, que vendia joias que meu falecido marido me deu, peças que guardavam as memórias mais preciosas da minha vida, para ajudá-los a dar a entrada no apartamento deles. Eu era a base invisível que sustentava suas vidas, o porto seguro sempre disponível, e agora era descartada como uma peça velha e inútil, enquanto Sônia, a avó do fim de semana, era coroada com os louros e presenteada com um carro de luxo comprado com a minha dignidade. Por que eu permiti isso por tanto tempo? A pergunta martelava em minha cabeça enquanto eles continuavam a se justificar, suas vozes se tornando um zumbido distante. Eu me vi de fora, uma espectadora da minha própria humilhação. Lembrei-me de todas as vezes que engoli o orgulho, que aceitei ser a segunda opção, que me contentei com as migalhas de atenção que me davam. Cada festa de família em que Sônia era o centro das atenções, cada decisão sobre meu neto tomada sem me consultar, cada pedido de dinheiro disfarçado de emergência. Eu havia permitido, em nome de um amor que eu acreditava ser incondicional, que eles gradualmente apagassem minhas fronteiras, corroessem meu valor próprio, até que não restasse nada além de uma casca vazia, uma matriarca sem poder, cuja única função era servir. Eles me tratavam como uma relíquia, uma peça de museu empoeirada, útil para garantir um empréstimo, mas incapaz de compreender o mundo moderno. Naquele momento, eu não vi minha filha na minha frente. Vi uma estranha com seu rosto, uma usurpadora que havia roubado não apenas meu dinheiro, mas a sacralidade da minha confiança. Eles finalmente saíram, deixando para trás o silêncio ensurdecedor da minha casa e o boleto sobre a mesa, uma prova física da minha desvalorização.
As lágrimas que vieram não foram de tristeza, mas de uma raiva fria e cristalina que eu não sentia há anos. Uma fúria que começou a queimar lentamente, secando cada gota de dor e transformando-a em combustível. Eles me subestimaram. Acharam que a velha Helena, a mãe boazinha e compreensiva, simplesmente aceitaria mais aquele abuso, talvez reclamaria um pouco e depois se resignaria ao seu papel de coadjuvante. Eles me viram como frágil, senil, um obstáculo fácil de contornar. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a força que se escondia por trás das minhas rugas e do meu caminhar lento. Não sabiam que a mulher que criou uma filha sozinha depois da morte do marido, que administrou as finanças da casa com precisão e que enfrentou o luto com a cabeça erguida, ainda vivia dentro de mim, adormecida, esperando o momento certo para despertar. Aquele pedaço de papel não era uma sentença de derrota, era uma declaração de guerra. A luz da tarde começou a morrer, lançando sombras longas pela cozinha, e eu permaneci imóvel, observando a poeira dançar nos feixes de luz. A dor da traição era uma ferida aberta, mas algo novo começava a pulsar sob ela. Uma determinação de aço. A Helena, que perdoava tudo, que compreendia o incompreensível, que colocava a felicidade da filha acima da sua própria dignidade, havia morrido naquela sala, assassinada pela indiferença e pela ganância. Em seu lugar, uma nova mulher estava nascendo, uma mulher forjada no fogo da humilhação, cujas emoções haviam sido temperadas até se tornarem uma lâmina afiada. Eles queriam que eu desaparecesse, que me tornasse invisível, uma nota de rodapé na história deles. Mas eu faria exatamente o oposto. Eu me tornaria a protagonista, a autora da minha própria justiça. Eles haviam começado o jogo, mas seria eu quem ditaria as regras e o final. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A primeira noite após a humilhação foi longa, uma vigília silenciosa na qual a dor deu lugar a uma clareza cortante. O luto pela filha que eu pensava ter se transformou em uma estratégia fria, meticulosamente desenhada nas sombras da minha sala de estar. A Helena que chorava, que perdoava, que cedia, havia sido enterrada sob o peso daquele boleto. Em seu lugar, erguia-se uma estrategista, uma mulher que redescobria a força que sempre possuiu, mas que fora adormecida pelo hábito de amar incondicionalmente. O amor, percebi naquela madrugada, podia ser uma anestesia, e eles haviam abusado da minha dose por tempo demais. Agora, o efeito passara, e cada nervo do meu ser estava desperto, pulsando com um único propósito: a retomada. Eles haviam acendido o fogo, mas seria eu a controlar o incêndio, direcionando as chamas para consumir a arrogância e a mentira que haviam construído sobre as fundações da minha vida. O jogo não havia apenas mudado, ele agora seria jogado sob as minhas regras. Meu primeiro movimento foi um ato de mestre em dissimulação. No dia seguinte, com o sol da manhã iluminando a poeira da traição ainda no ar, disquei o número de Clara. Forcei minha voz a tremer, a soar frágil e arrependida, como a de uma velha confusa que finalmente se rendeu à complexidade do mundo moderno. Pedi desculpas pelo meu exagero, pela minha teimosia. Disse que o mundo de hoje era rápido demais para mim e que, no fundo, eu sabia que eles só queriam o melhor. A satisfação na voz dela foi quase palpável, um suspiro de alívio que me causou náuseas. Ela me disse que estava tudo bem, que sabia que eu entenderia. A condescendência em seu tom era o veneno que alimentava minha determinação. Desliguei o telefone com um sorriso gélido. A isca havia sido lançada, e a confiança cega deles na minha submissão era a minha maior vantagem. Mal sabiam eles que cada palavra de fraqueza era um tijolo na construção da sua ruína. Enquanto eles celebravam a minha suposta capitulação, eu mergulhava nas profundezas da internet, não mais como uma neófita assustada, mas como uma caçadora. Minha presa era um advogado, mas não qualquer um. Eu não precisava de um conciliador, precisava de uma arma. Passei horas lendo perfis, artigos e avaliações, descartando os nomes que falavam em acordos amigáveis e mediação. Foi então que encontrei o nome dela, Doutora Lúcia Moraes. Jovem, com um histórico de casos contra grandes corporações e uma reputação de ser implacável.
As fotos dela mostravam um olhar que não admitia derrota. Ela era a personificação da justiça que eu buscava, afiada, moderna e impiedosa. Marquei uma consulta para o dia seguinte, usando o nome de solteira da minha mãe e pagando em dinheiro. Cada passo era calculado, cada detalhe coberto por um véu de segredo. A velha senhora, que mal sabia usar o celular, estava, na verdade, orquestrando uma ofensiva legal com a precisão de um general. O escritório da doutora Lúcia era minimalista e moderno, um contraste gritante com a minha casa cheia de memórias. Sentei-me na cadeira de couro frio e, sem rodeios, espalhei os documentos sobre a mesa de vidro: o boleto, o extrato bancário, as cópias das mensagens trocadas com Clara. Contei a história de forma sucinta e objetiva, sem lágrimas ou autocomiseração. A advogada ouviu em silêncio, seus olhos inteligentes passando dos papéis para o meu rosto, avaliando não apenas o caso, mas a minha resolução. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, um brilho de indignação profissional em seu olhar. Dona Helena, o que fizeram com a senhora não é apenas uma traição familiar, é um crime tipificado. Estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita de dados. Temos um caso sólido não apenas contra eles, mas também contra o banco por falha grave nos protocolos de segurança. Naquele momento senti uma onda de validação. Eu não estava exagerando. Eu era a vítima de um crime e a justiça estava ao meu lado. A menção a um processo judicial público, com audiências e manchetes, me pareceu barulhenta e grosseira. Eu não queria um espetáculo prolongado, uma novela para os vizinhos comentarem. Minha vingança precisava ser diferente. Precisava ser íntima, cirúrgica, uma implosão controlada que acontecesse diante dos meus olhos. Eu queria ver a arrogância se desmanchar em seus rostos, o pânico substituir a complacência. Expliquei isso à doutora Lúcia. Não busco apenas uma reparação financeira ou uma condenação penal distante. Eu quero a restauração da minha dignidade. E quero que eles sejam as testemunhas oculares dessa restauração. Quero que o poder seja transferido de volta para as minhas mãos em um único ato, decisivo e inesquecível. A advogada me observou por um longo momento, um sorriso sutil se formando em seus lábios. Ela entendeu perfeitamente. A justiça que eu desejava não estava apenas nos códigos, mas na catarse da confrontação. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Foi então que a doutora Lúcia, com sua mente estratégica, delineou o plano perfeito. Não iríamos ao tribunal, pelo menos não inicialmente. Iríamos usar a própria burocracia do inimigo contra ele. Solicitaríamos uma reunião de acordo e transferência de titularidade na agência bancária. Um procedimento aparentemente padrão, que exigiria a presença de todas as partes envolvidas. Eu, Clara, Ricardo e, crucialmente, os representantes do banco. Seria o palco ideal. Um ambiente corporativo, estéril, onde as emoções seriam amplificadas pelo contraste. Lá, protegida pela formalidade da situação, eu não seria a mãe magoada, mas a cliente lesada, apresentando um dossiê irrefutável de fraude. O objetivo não era negociar, mas encurralar. Eles entrariam na sala, esperando a minha assinatura final de rendição, e encontrariam, em vez disso, uma armadilha perfeitamente montada, da qual não haveria escapatória. A ideia era genial em sua simplicidade e cruel em sua eficácia. A parte mais difícil foi fazer a ligação para convidá-los para a própria execução. Respirei fundo e disquei, meu coração batendo com uma calma gélida. Expliquei a Clara que, depois de muito pensar, eu havia aceitado a situação, mas que o banco insistia em uma reunião para formalizar tudo, exigindo que eles assinassem como fiadores para a minha segurança. A ganância deles tornou a mentira crível. A perspectiva de oficializar a posse do carro de luxo sem nenhum custo real o cegou completamente. Ricardo tomou o telefone, sua voz pingando arrogância. Viu só, dona Helena? No fim, a senhora sempre faz a coisa certa e entende o que é melhor para a família. A vontade de gritar a verdade foi esmagadora, mas me contive, saboreando a ironia. Ele não fazia ideia de que a coisa certa que eu estava fazendo era garantir que eles pagassem por cada grama de humilhação que me impuseram.
A paciência, que por tantos anos fora minha fraqueza, agora se tornara minha arma mais letal. O que eles não sabiam era que minha preparação ia muito além de contratar uma advogada. Meu falecido marido, um contador brilhante e meticuloso, passou a vida me ensinando a ler os números, a entender contratos, a desconfiar de letras miúdas. Ele sempre dizia que o conhecimento financeiro era a verdadeira independência de uma mulher. Após sua morte, encontrei em seu escritório uma caixa de metal trancada. Dentro não havia joias, mas sim um dossiê completo de todos os nossos investimentos, propriedades e um fundo de emergência substancial, um caixa de guerra, como ele chamava, para ser usado apenas em caso de extrema necessidade. Aquele momento havia chegado. Eu não era uma viúva indefesa. Eu era a guardiã de um legado de sabedoria e de recursos que eles jamais sonharam que eu possuía. Essa fortuna oculta não era apenas dinheiro, era poder. O poder de financiar a melhor defesa, de conduzir investigações particulares e de sustentar a guerra pelo tempo que fosse necessário. Com os recursos do meu marido e a orientação da doutora Lúcia, iniciei uma investigação silenciosa e profunda. Mergulhei em anos de extratos bancários, e-mails antigos e até mesmo nas entrelinhas de conversas passadas. O que antes pareciam pequenos pedidos de ajuda ou esquecimentos inocentes, agora se revelavam como um padrão de exploração financeira. Pequenas quantias aqui, uma conta paga com meu cartão ali, tudo disfarçado de auxílio familiar. Contratei, através do escritório de advocacia, um perito em informática para analisar meus dispositivos. Comecei a montar um cronograma detalhado, uma linha do tempo da manipulação deles, conectando cada favor que me pediram a uma retirada de dinheiro ou ao uso de um bem meu. A imagem que emergia era a de predadores financeiros que, por anos, sugaram meus recursos lentamente, e o financiamento do carro fora apenas o movimento mais ousado e descuidado deles. Cada documento era uma nova peça no quebra-cabeça da minha libertação. O ponto de virada, a prova irrefutável que selaria o destino deles, chegou em um envelope lacrado entregue por um mensageiro. Era o laudo técnico do perito. Com uma precisão forense, o documento rastreava a origem da transação da assinatura digital. O endereço de IP, o modelo do computador, a data e a hora exata. Tudo apontava, sem sombra de dúvida, para a residência de Clara e Ricardo. Foi realizado no laptop que eu mesma dei de presente a eles no Natal anterior. Segurei aquele papel com as mãos firmes. Não era apenas um relatório técnico, era a materialização da traição, a impressão digital deles na arma do crime. Não havia mais espaço para negação, para desculpas ou para a retórica de arranjo de família. Era uma prova fria, objetiva e devastadora. A doutora Lúcia estava certa. Com aquilo em mãos, a reunião no banco não seria um confronto de narrativas, seria um massacre factual. Para completar o cenário, a peça final do meu teatro precisava ser posicionada. Liguei para Sônia, a grande beneficiária do esquema. Adotei o tom mais doce e amigável que consegui, convidando-a para se juntar a nós na reunião do banco. A desculpa foi perfeita. Ela precisaria assinar alguns documentos finais do seguro do carro, que estaria oficialmente em seu nome. A alegria em sua voz era contagiante e repulsiva. Ela aceitou imediatamente, radiante, e ainda sugeriu que fôssemos todos almoçar depois para comemorar, e que ela faria questão de pagar a conta. A hipocrisia era tão descarada que chegava a ser impressionante. Ela se via como a matriarca honrada, recebendo um presente merecido, completamente alheia ao crime que tornara seu luxo possível. Mal sabia ela que o único documento que assinaria seria a confissão de sua própria cumplicidade, e o almoço de celebração se transformaria em um banquete de consequências amargas. Passei a semana seguinte me preparando não para uma discussão, mas para uma performance. Todas as noites, em frente ao espelho do meu quarto, eu ensaiava meu discurso, não para decorar as palavras, mas para aperfeiçoar o tom. Praticava manter a voz calma, firme, quase monótona, desprovida de qualquer emoção que eles pudessem usar contra mim. Treinava meu olhar para ser direto, inabalável, o olhar de uma juíza, não de uma mãe traída. Eu não gritaria, não choraria, não os acusaria com paixão. Em vez disso, eu apresentaria os fatos,
um após o outro, como lâminas de gelo, construindo um argumento tão sólido e frio que a estrutura de mentiras deles simplesmente desabaria sob seu peso. Eles esperavam encontrar a mulher emotiva e vulnerável que sempre conheceram. Encontrariam, em vez disso, uma fortaleza de lógica e determinação, impenetrável e pronta para o ataque. Os dias que antecederam a reunião foram preenchidos por uma calma surpreendente. A dor aguda da traição havia se transformado em um motor silencioso, uma energia focada que impulsionava cada ação minha. Minha casa, que por semanas pareceu um mausoléu da minha antiga vida, agora era meu quartel-general. Organizei os documentos em uma pasta de couro preta, cada prova etiquetada e na ordem exata em que seria revelada. Cuidava do meu jardim com uma atenção renovada, sentindo a força da terra sob minhas unhas, uma metáfora para a minha própria resiliência. Eu não sentia ansiedade, apenas uma profunda sensação de propósito. Eles haviam me empurrado para a beira do abismo, esperando que eu caísse. Em vez disso, aprenderam que eu tinha asas. E estava prestes a voar mais alto do que eles jamais poderiam alcançar. Em uma noite, enquanto organizava a pasta pela última vez, encontrei uma foto antiga minha com meu marido, tirada no dia em que compramos aquela casa. Ele me abraçava, sorrindo, e em seu olhar havia um orgulho imenso. Lembrei-me de suas palavras. Helena, nosso nome é a única coisa que realmente possuímos. Cuide dele. Naquele instante, entendi que minha luta ia além de um carro ou de dinheiro. Era sobre honrar o legado dele, sobre proteger o nome Martins que construímos juntos com honestidade e trabalho duro. Eles não haviam apenas me fraudado, haviam profanado a memória do meu marido e tudo o que ele representava. Aquela foto se tornou meu talismã. A batalha que eu travaria no dia seguinte não seria apenas por mim, seria por nós. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, o legado de um homem que me ensinou a nunca, jamais, ser subestimada. A manhã da reunião amanheceu clara e fria. Levantei-me antes do sol, uma calma absoluta tomando conta de mim. Escolhi minha roupa com o cuidado de quem veste uma armadura, um tailleur de corte impecável, em um tom de azul marinho, sóbrio e autoritário. Prendi meu cabelo em um coque elegante e usei o mínimo de maquiagem, o suficiente para parecer descansada e resoluta. Ao me olhar no espelho, não vi a vítima frágil que eles acreditavam ter subjugado. Vi Helena Martins, uma mulher inteira, dona de si, pronta para a batalha final pela sua dignidade. Peguei a pasta de couro preta, senti seu peso reconfortante em minhas mãos e saí de casa. O ar da manhã estava fresco, prometendo um novo começo. Para eles, era apenas uma formalidade burocrática em um dia qualquer. Para mim, era o dia do juízo final, o dia em que a matriarca subestimada finalmente reivindicaria seu trono. A sala de reuniões do banco era uma caixa de vidro, fria e impessoal, projetada para extrair a humanidade de qualquer negociação. Sentei-me à cabeceira da longa mesa de carvalho polido, uma posição de poder que assumi com naturalidade. Minha pasta de couro preta repousava ao meu lado, um arsenal silencioso. Clara, Ricardo e Sônia chegaram juntos, exalando uma aura de vitória antecipada, seus sorrisos largos e condescendentes cortando o ar estéril do ambiente. O gerente do banco, um homem de meia-idade chamado Sr. Andrade e uma mulher de expressão severa, que se apresentou como a representante jurídica da instituição, completavam o cenário. Eles me viam como a peça final a ser movida no tabuleiro deles, a velha matriarca pronta para assinar sua rendição. Mal sabiam que eu era a dona do jogo, e aquela reunião era o cheque-mate. Ricardo, incapaz de conter sua arrogância triunfante, tentou quebrar o gelo com uma piada que gotejava veneno. Pronta para oficializar o presente, sogrinha? Ele piscou para Sônia, que soltou uma risada satisfeita, um som que arranhou meus nervos. Em vez de responder, eu apenas o encarei. Sustentei seu olhar com um silêncio pesado e inabalável, um vácuo que ele não soube como preencher. A presunção em seu rosto vacilou por um segundo, substituída por uma sombra de confusão. A atmosfera na sala, antes leve
e informal, começou a se adensar, carregada por uma tensão que apenas eu compreendia a origem. A arrogância é a mãe da cegueira, e eles estavam tão cegos pela própria ganância que não conseguiam ver o abismo que se abria sob seus pés, um abismo que eu mesma havia cavado para eles. O gerente, percebendo o desconforto crescente, pigarreou e começou a falar com uma formalidade ensaiada, folheando alguns papéis à sua frente. Bom, estamos todos aqui para finalizar os procedimentos para a inclusão dos senhores Ricardo e Clara como fiadores e responsáveis diretos pelo financiamento em nome da senhora Helena Martins. Ele se preparava para deslizar os documentos pela mesa, mas eu o interrompi, levantando a mão delicadamente, um gesto pequeno, mas carregado de autoridade. Senhor Andrade, peço perdão pela interrupção. Mas antes de prosseguirmos com qualquer assinatura, creio que estamos aqui sob premissas fundamentalmente equivocadas. Minha voz soou calma, clara e perfeitamente controlada, cada sílaba caindo como uma pedra no silêncio que se instalou. Os sorrisos desapareceram dos rostos deles, substituídos por uma apreensão visível. Todos os olhares se viraram para mim, carregados de surpresa e uma ponta de irritação. Lentamente, abri minha pasta e retirei o primeiro documento. Pousei sobre a mesa uma cópia do boleto de cobrança, o mesmo que havia iniciado toda aquela jornada dolorosa. Este documento chegou à minha casa há exatamente um mês. Ele se refere a um financiamento de um veículo de luxo, um financiamento que eu jamais solicitei, para um bem que eu jamais desejei. Minhas palavras eram factuais, desprovidas de emoção, o que as tornava ainda mais impactantes. O gerente do banco franziu a testa, confuso, enquanto Clara e Ricardo trocavam um olhar rápido e alarmado. Sônia, por sua vez, parecia uma estátua, seu sorriso congelado em uma máscara de incredulidade. O primeiro tijolo do castelo de mentiras deles havia sido removido, e a estrutura já começava a tremer. Clara, sentindo o controle da situação escapar por entre seus dedos, tentou intervir, sua voz assumindo um tom falsamente apaziguador que ela tantas vezes usara para me manipular. Mãe, nós já conversamos sobre isso. Foi um arranjo de família para facilitar as coisas para todo mundo. Lembre-se, a senhora mesma concordou em vir aqui hoje para resolvermos tudo. Sua tentativa de me pintar como uma idosa confusa e esquecida era patética e previsível. Ela ainda acreditava que o laço materno era uma corda com a qual poderia me controlar, sem perceber que ela mesma havia cortado essa corda com a tesoura da traição. A firmeza em sua voz, no entanto, já não era a mesma. Havia uma nota de desespero começando a vibrar sob a superfície de sua calma forçada. O pânico começava a se instalar. Ignorei-a completamente, como se suas palavras fossem apenas um ruído de fundo sem importância. Meu foco estava na mesa, na construção da minha argumentação. Retirei da pasta o segundo documento e o coloquei ao lado do boleto. A cópia do contrato fraudulento. Um arranjo, você diz? Um arranjo que envolveu o uso da minha certificação e assinatura digital sem o meu conhecimento ou consentimento explícito. Isso não é um arranjo de família, Clara. No Código Penal brasileiro, isso tem um nome bem específico: fraude. A palavra ecoou na sala de vidro, nítida e acusadora. Dirigi meu olhar para a representante jurídica do banco, garantindo que ela entendesse que minha acusação não era um desabafo emocional, mas uma declaração formal, com implicações legais que iam muito além das paredes daquela sala. Ricardo bufou, uma explosão de ar que era uma mistura de escárnio e nervosismo. Isso é um absurdo. A senhora concordou com tudo. Estava até arrependida de ter exagerado. Ele tentou usar a minha própria estratégia de dissimulação contra mim, mas sua performance era fraca, sua agressividade uma clara demonstração de medo. Ele se ergueu um pouco na cadeira, tentando parecer maior, mais intimidador, mas seus olhos o traíam. Aquela foi a deixa que eu esperava, o momento em que a arrogância dele me entregou a oportunidade perfeita para o golpe final. Ele havia acabado de cometer perjúrio verbal na frente de testemunhas legais, negando um crime para o qual eu tinha a prova material em minhas mãos. O predador estava prestes a descobrir que sua presa era, na verdade, a caçadora.
Com um movimento deliberado, deslizei o terceiro e último documento pela longa mesa de carvalho, parando-o exatamente em frente à advogada do banco. Este é um laudo técnico pericial solicitado por meu escritório de advocacia. Ele rastreia, com precisão forense, a origem da transação digital que validou este contrato. Comprova que a assinatura foi efetuada no dia 17 do mês passado, às 3h14 da tarde, a partir de um endereço de IP localizado na residência do Sr. Ricardo e da Sra. Clara, especificamente do computador que eu mesma lhes dei de presente de Natal, uma evidência material e irrefutável do crime. Anunciei cada detalhe com uma voz cortante como vidro, transformando a informação técnica em uma sentença de culpa. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor, assumindo um tom pálido e doentio. Sônia começou a balbuciar, sua voz esganiçada pela incredulidade e pelo pavor. Eu não sabia de nada, eu juro. Eu pensava que era um presente de verdade. Clara enterrou o rosto nas mãos, seu corpo tremendo com soluços que não despertavam em mim nenhuma compaixão. O teatro deles, tão cuidadosamente ensaiado, estava desmoronando em tempo real, sob as luzes frias da sala de reuniões. A verdade, apresentada de forma tão crua e factual, era uma força da natureza que varria suas mentiras como um furacão. Eles não tinham mais para onde correr, não havia mais desculpas a serem inventadas. Estavam nus, expostos em sua ganância e desonestidade, diante das mesmas pessoas que pretendiam enganar. Olhei diretamente para a representante jurídica, que agora lia o laudo com uma concentração feroz. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo, mas eu podia ver a indignação e o alarme em seus olhos. Eu não estou aqui para negociar fiadores ou transferir titularidade de coisa alguma. Estou aqui para formalizar uma denúncia de fraude contra meus familiares e, igualmente importante, uma denúncia de negligência grave contra esta instituição financeira que permitiu que um crime desta magnitude ocorresse sob sua chancela, sem os devidos protocolos de segurança para proteger uma cliente idosa. A ameaça estava clara. Eu não estava apenas contra eles. Eu estava colocando o banco como cúmplice, forçando-os a se tornarem meus aliados para se protegerem de um processo milionário por falha de segurança e danos morais. O gerente do banco engasgou. Sua face antes impassível agora estava vermelha de pânico. A advogada, por outro lado, ergueu os olhos do papel e me encarou de uma maneira completamente diferente. O olhar de pena havia desaparecido, substituído por um respeito relutante. Ela não via mais uma senhora fragilizada, mas uma adversária formidável, armada com provas irrefutáveis e uma estratégia legal impecável. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços abafados de Clara. O poder havia mudado de lado de forma definitiva e irrevogável. Eu não era mais a vítima naquela sala. Eu era a acusadora, a juíza e o júri, e o veredito já estava decidido muito antes de eles entrarem por aquela porta. Clara, em um último e desesperado ato, levantou o rosto manchado de lágrimas e tentou o último recurso que lhe restava, a chantagem emocional. Mãe, por favor, pense no seu neto. Não destrua a nossa família por causa de um carro. Não faça isso com a gente. A menção ao meu neto, a tentativa de usar o amor que eu sentia por ele como um escudo para a sua própria criminalidade, foi a ofensa final. Foi a prova de que ela não sentia remorso algum, apenas medo das consequências. Ela não estava pedindo perdão. Estava pedindo impunidade, tentando me arrastar de volta para o papel de salvadora abnegada que eu havia desempenhado por tanto tempo. Mas aquela Helena não existia mais. Fitei-a e pela primeira vez na vida a vi sem o filtro do amor materno. Vi apenas o que ela realmente era, uma manipuladora egoísta, disposta a sacrificar a honra da própria mãe por conveniência. A família que eu conhecia não cometeria um crime contra a própria mãe para presentear uma sogra. A família que eu conhecia, e que construí com seu pai, tinha valores como honestidade e respeito. Vocês destruíram essa família no momento em que usaram minha confiança para me roubar. Vocês, não eu. Minha voz era fria, uma lâmina de gelo que cortava qualquer resquício de esperança que ela pudesse ter de uma reconciliação. A porta para o meu perdão estava fechada, trancada e a chave,
jogada fora. Então, virei-me para Sônia, cujo rosto estava contorcido em uma máscara de pânico e humilhação. E a senhora, Sônia, que tão alegremente usufrui do fruto de um crime? Espero que tenha gostado dos passeios e do status que o carro lhe proporcionou. Aconselho que aproveite os últimos momentos com ele. O veículo será reavido pelo banco como parte do processo de anulação do financiamento por fraude e será mantido como prova material no inquérito policial que se seguirá. A humilhação pública que ela tanto se esforçou para me impor em festas de família agora era dela, servida em um ambiente corporativo diante de advogados e gerentes. A justiça poética era mais doce do que eu poderia ter imaginado. Ela não era uma matriarca honrada, era apenas uma receptadora de bens roubados. Finalmente, anunciei minha decisão final, com a solenidade de um juiz proferindo uma sentença da qual não caberia recurso. Eu exijo o cancelamento imediato e retroativo deste contrato fraudulento, a restituição completa de quaisquer custos que eu tenha tido neste processo e a remoção de qualquer registro negativo em meu nome. Além disso, informo que minha colaboração com a Justiça será total na investigação criminal que se seguirá contra os responsáveis diretos por este ato. Minhas palavras selaram o destino deles. Não havia mais nada a ser dito. O confronto havia terminado. A matriarca subestimada não apenas havia recuperado seu poder, mas estabelecido um novo reinado, um baseado em limites inquebrantáveis e em uma dignidade que nunca mais seria posta à prova. O caos que se instalou na sala de reuniões foi uma sinfonia para a minha alma ferida, a trilha sonora da minha ressurreição. Ricardo, despojado de sua arrogância, transformou-se em uma fera encurralada, gritando sobre processos e difamação, suas ameaças vazias se perdendo na acústica fria do ambiente. Clara, por sua vez, desabou em um choro histérico, um espetáculo de autocomiseração que não encontrou em mim um pingo de simpatia, apenas o eco de todas as vezes que suas lágrimas de crocodilo me manipularam no passado. E Sônia, a grande matriarca honrada, parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos, seu rosto uma máscara de pânico e humilhação, incapaz de articular uma única palavra coerente. A equipe de segurança do banco foi chamada discretamente, e eles foram convidados a se retirar, suas figuras diminuídas sendo escoltadas para fora do palco onde sua ruína fora televisionada. Eu permaneci sentada, imóvel, observando a cena com a calma de quem finalmente assiste ao final de uma longa e dolorosa peça de teatro. Sozinha com os representantes do banco, a dinâmica mudou completamente. O medo deles era palpável, a ameaça de um processo judicial por negligência grave e danos morais pairando sobre a mesa polida como uma nuvem de tempestade. Não precisei levantar a voz. Com a orientação prévia da doutora Lúcia, apresentei minhas exigências de forma clara e inegociável. O contrato fraudulento seria anulado com efeito imediato e retroativo. Meu nome seria limpo de qualquer registro, e todos os custos que tive com advogados e peritos seriam integralmente ressarcidos. E então, adicionei a cláusula final, uma compensação financeira significativa pelo transtorno, pelo estresse e pela violação da minha confiança. Eles não hesitaram. O valor foi acordado rapidamente, transferido para uma nova conta que abri naquele mesmo dia. Não se tratava do dinheiro em si, mas do reconhecimento formal da falha deles e do preço da minha dignidade. Era o ponto final que eu precisava para fechar aquele capítulo para sempre. Nas semanas que se seguiram, a justiça que eu iniciei na sala de reuniões se espalhou para o mundo exterior, e cada ato era um bálsamo para as minhas feridas. O clímax visual da minha vitória aconteceu em uma tarde ensolarada de terça-feira. O carro de luxo, o símbolo da ganância e da traição deles, foi guinchado da porta da casa de Sônia em plena luz do dia. Vizinhos curiosos saíram às janelas e calçadas para assistir ao espetáculo, sussurrando e apontando. A humilhação pública que ela tanto se esforçou para me impor em cada festa de família, em cada comentário velado, agora era dela, servida fria e diante de uma plateia. Ela, que se deleitava com o status de avó preferida e bem-sucedida, foi exposta como uma receptadora de bens obtidos por meio de um crime contra uma idosa.
Aquele guincho levando embora o objeto de seu orgulho era o som mais doce que eu poderia ter ouvido, a melodia da consequência inevitável. Enquanto isso, o processo criminal contra Clara e Ricardo avançava com uma velocidade implacável. Com as provas materiais que eu forneci e a colaboração total do banco, que agora queria se distanciar do escândalo a todo custo, eles foram formalmente indiciados por estelionato e falsidade ideológica. A notícia se espalhou como fogo em seus círculos sociais e profissionais. Perderam seus empregos, a credibilidade e a rede de amigos que valorizava a aparência acima de tudo. Mais importante, perderam para sempre o acesso à minha vida. As ligações desesperadas em horários absurdos, as mensagens intermináveis, cheias de um arrependimento tardio e claramente motivado pelo medo, tudo encontrou o silêncio absoluto de um número bloqueado. Eles não queriam meu perdão. Queriam que eu os salvasse das consequências de seus próprios atos. Mas a salvadora que eles conheciam havia se aposentado. O passo mais libertador de todos foi colocar uma placa de vende-se na frente da casa, onde vivi por mais de 30 anos. Aquele lugar, que um dia foi meu santuário, havia se tornado um museu de sacrifícios, não reconhecidos e memórias dolorosas. Cada cômodo guardava o fantasma de uma concessão que fiz, de uma necessidade minha que ignorei em favor deles. Vendi o imóvel rapidamente e, com o dinheiro da venda somado à indenização do banco e aos recursos que meu marido deixou, comprei um apartamento menor, mais moderno e com uma vista deslumbrante para o mar. Um lugar que era a minha cara, escolhido por mim e para mim. Pintei as paredes com cores vivas, comprei móveis novos e joguei fora tudo o que me lembrava da minha vida anterior. Era mais do que uma mudança de endereço, era uma purificação, a criação de um novo território onde apenas a minha paz e a minha felicidade teriam permissão para entrar. Com um novo lar veio uma nova vida. Matriculei-me naquele curso de História da Arte que sempre sonhei em fazer, um desejo que adiei por décadas para me dedicar integralmente à criação de uma filha que, no fim, não mereceu 1/10 do meu esforço. Nas aulas, cercada por pessoas de todas as idades que compartilhavam da mesma paixão, fiz novas amizades, genuínas e desinteressadas. Comecei a viajar, primeiro para cidades próximas, depois para outros países, algo que nunca me permiti fazer. Descobri a alegria indescritível de sentar em um café em uma cidade desconhecida, observando o mundo passar, tendo apenas a minha própria companhia. Percebi que a solidão que tanto temia era, na verdade, uma liberdade que eu nunca havia experimentado. Eu não precisava de ninguém para me sentir completa. Eu já era inteira. Hoje, o sentimento que me domina não é o ódio ou o ressentimento, mas uma paz profunda e inabalável. A vingança, percebo agora, não foi o prato principal da minha jornada, mas apenas o aperitivo necessário para limpar meu paladar e me abrir o apetite para a vida. Eles não me destruíram como pretendiam. Ao me empurrarem para o limite, ao tentarem me apagar e me reduzir a um número de CPF e uma assinatura digital, eles, ironicamente, me deram o maior presente que eu poderia receber: a oportunidade de me reencontrar. Eles me forçaram a sair da zona de conforto do amor incondicional e a lutar por algo que eu havia esquecido ser tão precioso: eu mesma. A dor foi o catalisador que me transformou, quebrando a casca da matriarca boazinha para revelar a mulher forte e resiliente que sempre esteve ali, adormecida. A verdade é que eles não me roubaram nada que eu não pudesse recuperar de forma ainda mais grandiosa. Eles levaram dinheiro, e eu descobri que tinha recursos para lutar e recomeçar. Eles tentaram manchar meu nome, e eu o limpei com a força da verdade, tornando-o ainda mais respeitado. Eles me tiraram uma filha, e eu ganhei o mundo inteiro para explorar. Eles me chamaram de velha inútil, e eu provei que minha mente era mais afiada e estratégica do que a deles jamais seria. Cada tentativa de me diminuir resultou em um crescimento exponencial da minha parte. A mulher que eles tentaram enterrar sob uma montanha de dívidas e humilhação era, na verdade, uma semente. E no solo fértil da adversidade, eu floresci de uma maneira que nem eu mesma sabia ser possível, mais forte e mais vibrante do que nunca.
Quando me olho no espelho agora, não vejo as marcas do sofrimento ou as rugas de uma vida de sacrifícios. Vejo os olhos de uma mulher que foi à guerra e voltou vitoriosa. Vejo Helena Martins, não apenas a mãe de alguém ou a viúva de alguém, mas uma mulher inteira, dona de seu nome, de sua história e de um futuro que ela mesma está escrevendo, com sua própria caligrafia, em suas próprias regras. A assinatura que eles forjaram para me prender em uma dívida injusta acabou se tornando o documento que autenticou a minha emancipação definitiva. Eles queriam que eu assinasse minha rendição, mas, no final das contas, o único documento que assinei foi a minha própria declaração de independência, com a tinta indelével da dignidade reconquistada. Se essa virada te trouxe alívio, se a justiça que busquei ressoou em seu coração, escreva justiça nos comentários e compartilhe esta história. Faça isso para que a nossa voz coletiva se torne um eco poderoso, alcançando todas as mulheres que já foram subestimadas, silenciadas ou desvalorizadas. Que a minha jornada sirva como um lembrete de que o poder de reescrever nosso próprio final está e sempre esteve em nossas próprias mãos. Nós não somos o ponto final que eles tentam nos impor. Somos o livro inteiro, e a melhor parte da história é aquela que decidimos viver por nós mesmas, com coragem e sem pedir permissão.